Coleguinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre o piano. Você conhece o piano? Sim? Sabe qual é o som dele? Pois é, vou falar sobre esse instrumento magnífico aí, tá bom? Então, vamos comigo, puxa a vinheta aí. E aí galera, tudo bem com vocês? Ei, vocês sabiam que o piano, ele não é um instrumento de teclas? Sabia não? Não, sabia disso? Ele é um instrumento de cordas, assim como o violão, sabia disso? Pois é, quando eu descobri isso eu fiquei de queixo caído, vacalhada, né? O instrumento do piano, ele é o instrumento mais clássico aí do mundo ocidental, olha só que legal, hein? Foi criado no século XVIII por um homem chamado de Bartolomeu Christoph. Bartolomeu, que nome chique, né? Bartolomeu. Nome chique demais, Bartolomeu. Christoph, ó o nome centrado. Enfim, Bartolomeu percebeu, galera, a necessidade de ter um instrumento musical mais clássico, nada aí para aquelas pessoas mais chiques, sabe? Não somente elas, mas com que tenham um som mais veludo, mais calmo, mais sereno. Então Bartolomeu conseguiu inventar esse instrumento conhecido como piano, tá certo? Ele foi inventado lá na Itália, coleguinha do nosso amigo violino, justamente, que foi criado também na Itália. Bartolomeu, é engraçado que ele era um grande músico também, e nem todo músico consegue fazer instrumentos musicais, e ele sim conseguiu fazer esse instrumento musical aí, magnífico, que ficou conhecido como piano. Ele nasceu, galera, no período da Renascença. Bem no início, pessoal, o piano não era conhecido como piano, ficou conhecido como pianoforte. Olha só, o piano ficou conhecido como pianoforte, o piano que nós conhecemos hoje. Ficou batizado por esse nome por muito tempo. Bartolomeu, que foi o grande criador desse instrumento, nasceu por volta de 1655 e fabricou por muitos anos os cravos, instrumentos muito parecidos com os pianos. Os cravos, olha só esses instrumentos aí, que eram chamados de cravos. Os cravos, depois de se aperfeiçoar na produção de cravos, Bartolomeu começou a experimentar algumas adaptações, sabe? Por exemplo, ele fazia cravos, que era um instrumento parecido com o piano, e aí ele fazia colocava algumas novas ideias no piano e tal, para assim ele chegar num consenso, num concerto final. O piano e o cravo diferem essencialmente no modo como produzem o som, tá bom? No cravo original nós podemos dizer que as cordas musicais são basicamente beliscadas por bicos de penas. Já o piano, eles são tocadas aí basicamente por martelos. Como assim, professor? Martelos, são pequenos martelinhos que bate, interessante, porque o martelo bate lá na tecla do piano, na corda lá que tem dentro daquele caixote, né? E logo se afasta, ele não fica lá por muito tempo, ele bate lá e se afasta. A corda termina aqui vibrando, saindo um som melódico e bonito. Outro ponto interessante é que o piano ele é capaz de emitir sons suaves e firmes e fortes, conforme a intensidade aplicada pelo músico. Por exemplo, se o músico bater muito forte na tecla, o som vai sair mais firme e mais forte também. Se ele apertar mais tranquilo, mais suave, também vai sair mais suave, e sereno também. Olha só que interessante no mecanismo aí do piano, né? O interessante é porque o piano, quem o inventou, que foi Bartolomeu Christoph, ele foi muito genial, cara, para pensar nos detalhes. Genial, porque esse instrumento não é um instrumento tão simples de fazer como um violão, por exemplo. Ele tem muito mais, vamos dizer assim, vamos dizer, ele é muito mais robusto, é muito mais difícil de se construir, sabe? Porque ele tem vários detalhes aí que se ficar uma pecinha fora do lugar, já era. E professor, me diz uma coisa, o piano, ele desafina assim como o violão? Vou te contar uma coisa, ele desafina também, gente, desafina. Ele é um instrumento de corda, tá bom? E todo instrumento de corda desafina. Então o piano também é preciso passar por uma espécie de afinação, tá bom? Não é só chegar e tocar o piano, não.
Todo músico, quando vai tocar em algum lugar chique, ele tem um momento de quê? De afinar o seu instrumento. Tem do teclado, que é algo elétrico, tá bom? Não precisa ser afinado. Então, o que você quiser tocar no teclado, você consegue. Já no piano, que é um instrumento de corda, não é assim. Ele precisa ser afinado. Não é tão fácil e simples como o violão, mas sim, ele precisa ser afinado. Legal? Galera, eu vou colocar um vídeo de algumas curiosidades aqui que eu achei interessante do piano. Veja só e grava na sua cabecinha, tá bom? Olha só, quer ver? Então presta atenção. Hoje falaremos sobre o cara, ele mesmo, o piano tradicional. Desde sempre, o piano assusta pela dificuldade e encanta pela beleza de suas composições e concertos. Você sabia que, apesar desse instrumento parecer simples, ele é composto por mais de 7.000 peças? Difícil de acreditar, né? Mas sua mecânica é perfeita. A invenção do piano data de 4 de maio de 1698. E imagina onde foi construído o primeiro piano? Na Itália, ou seja, mais um conterrâneo do violino. O cara responsável pela criação do piano foi Bartolomeu Cristofori. Somente depois de quase 3 séculos de invenção foi que ocorreu o primeiro concerto de piano documentado na história. A apresentação aconteceu em Dublin, com interpretação de Henry Walsh. Quem nunca se perguntou por que as teclas de um piano são sempre das cores preto e branco? Não sei. Existem 2 motivos principais. O primeiro é porque ficaria muito mais fácil distinguir os sustenidos e bemóis, pois visualmente a coisa se torna bem mais organizada. Mas podiam ser 2 cores aleatórias quaisquer, certo? As cores foram escolhidas de acordo com as matérias-primas utilizadas para a construção das teclas. O ébano, no caso das teclas pretas, e o marfim para as teclas brancas. Atualmente, as matérias-primas são outras, mas a tradição das cores foi mantida. Outro dado realmente inacreditável: o piano precisa de 230 cordas para formar sua gama de som completa, e durante um concerto é possível que mais de 30 toneladas de pressão seja exercida sobre essas cordas. Ok, por último eu deixei a informação mais importante e ecológica. Para o bem dos elefantinhos, o marfim deixou de ser usado desde a década de 1940. Demorou bastante para tomarem consciência, não é mesmo? Mas como se diz por aí, antes tarde do que nunca.